Traíram Judas. Quando aparece o nome de Judas, todos sentem a necessidade de calcar a mão e a pena. Se numa antologia recolhêssemos todas as páginas que os literatos de todos os calibres e de todas as latitudes dedicaram ao traidor de Cristo, resultaria que nenhum homem sobre a terra jamais teve um dossiê tão impiedoso. O nome de Judas esgotou todos os epítetos mais infamantes que se encontram nos vocabulários do mundo inteiro. Mauriat livra-se dele com uma leviandade cruel. Diz: ele tinha sido amado com justa suficiência para que sua traição fosse imperdoável. E Romanó define-o de uma maneira bastante cutível quando diz: pertence a outra natureza. É o único homem cujo pranto não deve despertar piedade, o único verdadeiramente nascido para a segregação. Esquisito, mas o mais respeitoso é ainda Papini, o qual tem o bom gosto de deter-se diante do mistério desse homem. Seja como for, pouco me importa qual tenha sido o tratamento reservado para Judas por tantas penas ilustres. Resta-me sempre a possibilidade, no auge do desgosto, de fechar os livros onde se lhe atiram às costas as acusações mais impiedosas e abrir o Santo Evangelho. Ali no momento preciso em que Judas consuma a traição através de um dos gestos mais sagrados do amor, o beijo, ele, o Cristo, arranca do vocabulário de seu coração o único nome: amigo. Isso me basta. Os epítetos infames que se lhe aplicaram os grandes literatos não me interessam mais. Para quem sabe ler o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há apenas uma definição aceitável para Judas, o amigo de Cristo. Sob a raspagem de Satanás aparece a imundície. Não me escandalizo porque Jesus chamou o traidor com o epíteto de amigo. Ao contrário, é uma coisa que me inunda de alegria, porque aquele nome pertence também a mim por direito. Também eu, de fato, aprendi a trair. Também eu traí milhares de vezes. Louvado seja Deus. Cada um dos apóstolos por um instante teve a sensação de que podia ser ele o traidor, quando Jesus, no instante mais lindo da Santa Ceia, proferiu aquela inquietadora declaração: em verdade vos digo, um de vós irá me trair. Mateus 26:20. Naquele momento de tensão insuportável, a confiança caiu como uma folha morta, e cada um é como uma ilha no mar raso, esquadrinhado pelo vento e pela luz que dele colocam à vista os mais recônditos esconderijos. A memória deles desfaz-se como um nó de serpentes que o sol desperta do letargo, e a maranha dos pensamentos jamais manifestados, dos pecados inconfessáveis, dos instintos sufocados com atraso, das ideias formuladas e recusadas, das opções obscuras, das intenções inconfessáveis, do subsolo onde se refugiam os animais imundos e os ritos torpes, o antro onde a alma amontoa suas imagens turvas e o sangue remexe os destroços de suas secretas borrascas, afloram naquele instante de suspensão e expectativa sob o raspar furioso de Satanás. Cada um dos 12 pensam que em si existe uma imundície suficiente, não para uma, mas para 100 traições. Não está faltando nada: orgulho, impureza, incredulidade, tristeza, desconfiança e violência. Por acaso sou eu, Senhor? Sim, sou eu. Meu coração é uma estratificação de traições. Por entre as 30 moedas que tilintam no bolso de Judas, acha-se também a minha contribuição. Também eu, e não somente os grandes sacerdotes, sou o mandante. Eu também paguei.
E o Judas nada mais é do que a esquálida evidência de todas as minhas traições. O que me salva do desespero é o eco do nome que absorve e neutraliza o estalido sinistro do beijo do traidor. Amigo. Traidor porque traído. Mauriac escreve ainda que quando Judas saiu, os apóstolos sentiam o ar ficar mais leve. Não estou muito convencido disso. Acho que, pelo contrário, que no coração de cada um deles tenha ficado incomodante, inapegável, um remorso. Judas traía porque eles o haviam traído. João refere-nos um fato que nos deixa gelados. Satanás entrou em Judas. A torpe ocupação efetuada por Satanás só se tornou possível porque Judas, afinal, é um desabitado. É-nos lícita uma suspeita. O traidor não seria por acaso um desabitado do amor de seus companheiros? Se o coração de Judas tivesse sido constantemente vigiado, tenazmente agredido pelo amor dos outros apóstolos, teria sido possível a Satanás tomar posse dele? O demônio encontra o caminho livre somente quando o amor se torna desertor. O primeiro sacrilégio da igreja nascente. Ainda mais, os apóstolos, não obstante o alimento sobrenatural que tinha sido fabricado precisamente naquele instante por Jesus, quedaram-se tranquilamente em seus lugares. Não se lançaram atrás de Judas para alcançá-lo. Todavia, com certa probabilidade, o Cristo esperava algo semelhante da parte deles. Esperava que o seu corpo tivesse servido para cumprir aquele gesto louco. Ao invés, teve que assistir desiludido a uma segunda traição. A traição, louvado seja Deus, dos amigos com relação ao traidor. Há uma página personalíssima de Fabrizio Fabrini que põe em foco, creio, pela primeira vez, esta incômoda realidade. Judas certamente deveria ter amigos. Seus amigos estavam lá, no quentinho, com muito alimento e muito vinho, e realizavam uma ótima digestão no calor de uma leve embriaguez, estendidos comodamente nos triclínios, ouvindo a palavra de Jesus. E era maravilhoso descansar a cabeça no seio de Jesus. Quem está cheio de comida e de consolação, dificilmente se lembra de quem nada tem. Mas aquele dos apóstolos não era um alimento comum e deveria ter sido uma exceção a esta regra. Uma ceia especial. Não somente cordeiro e ervas amargas e pão ázimo e vinho puríssimo, mas também um pão e um vinho especiais, o alimento da vida. Aquele alimento e aquela bebida que os deveriam ter enchido de amor, encheu-os ao invés de egoísmo. Será que ele não lhes dizia nada de especial aos seus corações? Aquele Jesus que havia entrado neles, ele lhes falava do seu Judas? Não posso acreditar que não o entendessem. O amor, afinal, deve sugerir alguma coisa. Entendiam sim, mas não queriam seguir o impulso do coração, devido à maciez dos triclínios e por causa da boa digestão. Aquela primeira comunhão da igreja na Santa Ceia, essa igreja nascente, era um primeiro sacrilégio que se cometia. Considerava-se oferecido por nós aquele amor que nos faz sair de nós mesmos. A primeira igreja traía Jesus antes mesmo que Judas o visse prender. O primeiro episódio de uma longa história de amor e de traições dessa igreja que traz dentro de si o Cristo e o atraiçoa continuamente. Era uma traição do amor. Os apóstolos eram mais culpados do que Judas porque não haviam compreendido o alimento de Jesus, como não o entenderão daqui a pouco, quando adormecerão no horto, ao invés de vigiarem e orarem. Um alimento perdido, um dom inutilizado, um mistério de amor jogado fora para nada. Quanto mais teria agradado a Jesus que tivesse sido precisamente João a sair em busca de Judas. Ele era o mais jovem de todos, teria sido o mais ouvido. Teria podido alcançar a Judas sem muito esforço e ansiante
puxá-lo pela veste e dizer-lhe: amigo, volta, que o mestre está esperando por você. Ele manda me pedir perdão por causa dos sofrimentos que você está atravessando. Manda dizer que lhe quer bem e que lhe confia outra vez a sua igreja nascente com dignidade superior aos anjos. Se João não era capaz daquele ato de amor, o que estava fazendo afinal sobre o seio de Jesus? Consolando-se espiritualmente enquanto um irmão seu traía seu mestre? Bastava por um instante saber renunciar ao calorzinho do cenáculo, deixar-se arrastar pelo coração e num instante sair lá na rua nas pegadas de Judas. Se pelo menos um dos apóstolos se tivesse levantado, Jesus mesmo teria dado sinal de ataque para toda a patrulha e teriam ido muitos para a rua à caça de Judas. Em 12 contra 1 teria sido uma fácil vitória. O amor dos 12 contra o ódio de um. Que poder teria o ódio de um contra o amor de 12? Judas teria caído na rede do abraço dos amigos e o sorriso da confiança dos amigos teria partido o gelo do ódio, teria vencido o medo e a vergonha. Naquele abraço, as 30 moedas teriam caído de seu bolso, uma depois da outra, tilintando barulhentas e rolando sobre o chão empedrado. E teria tido um barulho de festa. E se tudo isso não tivesse, valia para derreter o ódio do coração de Judas. A patrulha teria tido a obrigação de prosseguir, sabia onde ir, lá na casa do sumo sacerdote, e bater em plena noite. Dentro havia o clarão das lanternas do que estavam armados e que esperavam a chegada de Judas. E assim, precedendo a Judas, teriam sido os apóstolos a entregar Jesus. Eis, este é o Jesus que procurais para levar à morte. Mas quem vos entrega somos nós, os amigos que amanhã nos faremos crucificar juntamente com ele. 12 cruzes no alto do Calvário. Nosso amor é grande demais para que ficamos satisfeitos com uma cruz somente. Se a Santa Ceia não nos atira para fora do cenáculo de nossas plácidas e garantias devoções, se não nos impele a cumprir alguma sessão ou ação imprevisível, a tomar qualquer iniciativa que pode parecer louca, nós estragamos aquele alimento. A traição dos irmãos coincide com a traição do pão da vida. Preocupamo-nos e ficamos horrorizados justamente como consequência da advertência de Paulo, com a indignidade antecedente à comunhão. É temerário apresentar-se sujos diante da mesa da Santa Ceia. Há, porém, uma indignidade que vem depois. Ou melhor, um tornar-se indigno daquele alimento com o qual nos nutrimos, e é igualmente temerária como a primeira. O permanecer no cantinho, garantidos, protegidos, enquanto Judas está lá fora na noite, concluindo o seu negócio com o dinheiro que de repente lhe começa a queimar as mãos, é o mesmo que se tornar cúmplices de sua traição. A covardia, as traições, as baixezas acumulam-se e comprimem de maneira impetuosa a crosta humana, até que encontram o ponto fraco através do qual explodir. Precisamente Judas. Mas quem nos pode garantir que aquele nome que se tornou tão sinistro não inclua também meu próprio nome? Sim, Cristo está em agonia até o final dos séculos, até o fim dos tempos. Cristo continua a ser traído. As 30 moedas foram se acumulando até formarem um imenso capital, pelo que o campo de sangue atinge dimensões vastíssimas, e ele está sempre à espera de alguém dentre os seus que se levante e saia para fora da noite. Senhor grande e poderoso Deus, eu lhe rendo graças ao Senhor por esta oportunidade bendita em que tu me concedes, Senhor, de falar da sua palavra, de compartilhar esse texto com meus amigos. E agora, Senhor, cubra-nos com seu manto santo e fortaleça-nos, ó Deus, para sairmos
à procura daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, que estão lá no frio, que estão fora do acalento, ó Pai amado, e que possam, ó grande Deus, ó Senhor, conhecendo o Seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos jogar, o Senhor, ó Pai amado, jogarmos-nos, ó Senhor, em Seus braços e eles nos nossos, e levarmos uma palavra de amor, uma palavra de vida, uma palavra de conforto, fazendo com que aquele que está fora do conjunto dos que vão subir na sua carruagem de fogo, Senhor, possam, neste momento, Senhor, a perceber e colocarem dentro do seu coração a palavra bendita dos evangelhos escritos para anunciar as boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Shalom, Adonai, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Traíram Judas. Quando aparece o nome de Judas, todos sentem a necessidade de calcar a mão e a pena. Se numa antologia recolhêssemos todas as páginas que os literatos de todos os calibres e de todas as latitudes dedicaram ao traidor de Cristo, resultaria que nenhum homem sobre a terra jamais teve um dossiê tão impiedoso. O nome de Judas esgotou todos os epítetos mais infamantes que se encontram nos vocabulários do mundo inteiro. Mauriá livra-se dele com uma leviandade cruel. Diz, ele tinha sido amado com justa suficiência para que sua traição fosse imperdoável. E Romanó define-o de uma maneira bastante cutível quando diz, pertence a outra natureza. É o único homem cujo pranto não deve despertar piedade, o único verdadeiramente nascido para a segregação. Esquisito, mas o mais respeitoso é ainda Papini, o qual tem o bom gosto de deter-se diante do mistério desse homem. Seja como for, pouco me importa qual tenha sido o tratamento reservado para Judas por tantas penas ilustres. Resta-me sempre a possibilidade, no auge do desgosto, de fechar os livros onde se lhe atiram às costas as acusações mais impiedosas e abrir o santo evangelho. Ali no momento preciso em que Judas consuma a traição através de um dos gestos mais sagrados do amor, o beijo, ele, o Cristo, arranca do vocabulário de seu coração o único nome, amigo. Isso me basta. Os epítetos infames que se lhe aplicaram os grandes literatos não me interessam mais. Para quem sabe ler o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há apenas uma definição aceitável para Judas, o amigo de Cristo. Sob a raspagem de Satanás aparece a imundície. Não me escandalizo porque Jesus chamou o traidor com o epíteto de amigo. Ao contrário, é uma coisa que me inunda de alegria, porque aquele nome pertence também a mim por direito. Também eu, de fato, aprendi a trair. Também eu traí milhares de vezes. Louvado seja Deus. Cada um dos apóstolos por um instante teve a sensação de que podia ser ele, o traidor,
quando Jesus, no instante mais lindo da Santa Ceia, proferiu aquela inquietadora declaração: em verdade vos digo, um de vós irá me trair. Mateus 26:20. Naquele momento de tensão insuportável, a confiança caiu como uma folha morta, e cada um é como uma ilha no mar raso, esquadrinhado pelo vento e pela luz que dele colocam à vista os mais recônditos esconderijos. A memória deles desfaz-se como um nó de serpentes que o sol desperta do letargo, e a maranha dos pensamentos jamais manifestados, dos pecados inconfessáveis, dos instintos sufocados com atraso, das ideias formuladas e recusadas, das opções obscuras, das intenções inconfessáveis, do subsolo onde se refugiam os animais imundos e os ritos torpes, o antro onde a alma amontoa suas imagens turvas e o sangue remexe os destroços de suas secretas borrascas, afloram naquele instante de suspensão e expectativa sob o raspar furioso de Satanás. Cada um dos 12 pensam que em si existe uma imundície suficiente, não para uma, mas para 100 traições. Não está faltando nada: orgulho, impureza, incredulidade, tristeza, desconfiança e violência. Por acaso sou eu, Senhor? Sim, sou eu. Meu coração é uma estratificação de traições. Por entre as 30 moedas que tilintam no bolso de Judas, acha-se também a minha contribuição. Também eu, e não somente os grandes sacerdotes, sou o mandante. Eu também paguei. E o Judas nada mais é do que a esquálida evidência de todas as minhas traições. O que me salva do desespero é o eco do nome que absorve e neutraliza o estalido sinistro do beijo do traidor: amigo. Traidor porque traído. Mauriac escreve ainda que quando Judas saiu, os apóstolos sentiam o ar ficar mais leve. Não estou muito convencido disso. Acho que, pelo contrário, que no coração de cada um deles tenha ficado incomodante, inapegável, um remorso. Judas traía porque eles o haviam traído. João refere-nos um fato que nos deixa gelados: Satanás entrou em Judas. A torpe ocupação efetuada por Satanás só se tornou possível porque Judas, afinal, é um desabitado. É-nos lícita uma suspeita: o traidor não seria por acaso um desabitado do amor de seus companheiros? Se o coração de Judas tivesse sido constantemente vigiado, tenazmente agredido pelo amor dos outros apóstolos, teria sido possível a Satanás tomar posse dele? O demônio encontra o caminho livre somente quando o amor se torna desertor. O primeiro sacrilégio da igreja nascente. Ainda mais, os apóstolos, não obstante o alimento sobrenatural que tinha sido fabricado precisamente naquele instante por Jesus, quedaram-se tranquilamente em seus lugares. Não se lançaram atrás de Judas para alcançá-lo. Todavia, com certa probabilidade, o Cristo esperava algo semelhante da parte deles. Esperava que o seu corpo tivesse servido para cumprir aquele gesto louco. Ao invés, teve que assistir desiludido a uma segunda traição. A traição, louvado seja Deus, dos amigos com relação ao traidor. Há uma página personalíssima de Fabrizio Fabrini que põe em foco, creio, pela primeira vez, esta incômoda realidade. Judas certamente deveria ter amigos. Seus amigos estavam lá, no quentinho, com muito alimento e muito vinho, e realizavam uma ótima digestão no calor de uma leve embriaguez, estendidos comodamente nos triclínios, ouvindo a palavra de Jesus. E era maravilhoso descansar a cabeça no seio de Jesus. Quem está cheio de comida e de consolação, dificilmente se lembra de quem nada tem. Mas aquele dos apóstolos não era um alimento comum,
e deveria ter sido uma exceção a esta regra, uma ceia especial, não somente cordeiro e ervas amargas e pão ázimo e vinho puríssimo, mas também um pão e um vinho especiais, o alimento da vida. Aquele alimento e aquela bebida que os deveriam ter enchido de amor, encheu-os ao invés de egoísmo. Será que ele não lhes dizia nada de especial aos seus corações? Aquele Jesus que havia entrado neles, ele lhes falava do seu Judas? Não posso acreditar que não o entendessem. O amor, afinal, deve sugerir alguma coisa. Entendiam sim, mas não queriam seguir o impulso do coração, devido à maciez dos triclínios e por causa da boa digestão. Aquela primeira comunhão da igreja na Santa Ceia, essa igreja nascente, era um primeiro sacrilégio que se cometia. Considerava-se oferecido por nós aquele amor que nos faz sair de nós mesmos. A primeira igreja traía Jesus antes mesmo que Judas ouvisse prender. O primeiro episódio de uma longa história de amor e de traições dessa igreja que traz dentro de si o Cristo e o atraiçoa continuamente. Era uma traição do amor. Os apóstolos eram mais culpados do que Judas porque não haviam compreendido o alimento de Jesus, como não o entenderão daqui a pouco, quando adormecerão no horto, ao invés de vigiarem e orarem. Um alimento perdido, um dom inutilizado, um mistério de amor jogado fora para nada. Quanto mais teria agradado a Jesus que tivesse sido precisamente João a sair em busca de Judas. Ele era o mais jovem de todos, teria sido o mais ouvido. Teria podido alcançar a Judas sem muito esforço e ansiante puxá-lo pela veste e dizer-lhe: amigo, volta, que o mestre está esperando por você. Ele manda me pedir perdão por causa dos sofrimentos que você está atravessando. Manda dizer que lhe quer bem e que lhe confia outra vez a sua igreja nascente com dignidade superior aos anjos. Se João não era capaz daquele ato de amor, o que estava fazendo afinal sobre o seio de Jesus? Consolando-se espiritualmente enquanto um irmão seu traía seu mestre? Bastava por um instante saber renunciar ao calorzinho do cenáculo, deixar-se arrastar pelo coração e num instante sair lá na rua nas pegadas de Judas. Se pelo menos um dos apóstolos se tivesse levantado, Jesus mesmo teria dado sinal de ataque para toda a patrulha. E teriam ido muitos para a rua à caça de Judas. Em 12 contra 1 teria sido uma fácil vitória. O amor dos 12 contra o ódio de um. Que poder teria o ódio de um contra o amor de 12? Judas teria caído na rede do abraço dos amigos, e o sorriso da confiança dos amigos teria partido o gelo do ódio, teria vencido o medo e a vergonha. Naquele abraço, as 30 moedas teriam caído de seu bolso, uma depois da outra, tilintando barulhentas e rolando sobre o chão empedrado. E teria tido um barulho de festa. E se tudo isso não tivesse valia para derreter o ódio do coração de Judas? A patrulha teria tido a obrigação de prosseguir. Sabia onde ir, lá na casa do sumo sacerdote, e bater em plena noite. Dentro havia o clarão das lanternas do que estavam armados e que esperavam a chegada de Judas. E assim, precedendo a Judas, teriam sido os apóstolos a entregar Jesus. Eis, este é o Jesus que procurais para levar à morte, mas quem vos entrega somos nós, os amigos que amanhã nos faremos crucificar juntamente com ele. 12 cruzes no alto do Calvário. Nosso amor é grande demais para que ficamos satisfeitos com uma cruz somente. Se a Santa Ceia não nos atira para fora do cenáculo de nossas plácidas e garantias devoções, se não nos impele a cumprir alguma sessão ou ação imprevisível, a tomar qualquer iniciativa que pode parecer louca, nós estragamos aquele alimento. A traição dos irmãos coincide com a traição do pão da vida. Preocupamo-nos e ficamos horrorizados justamente como consequência da advertência de Paulo.
com a indignidade antecedente à comunhão. É temerário apresentar-se sujos diante da mesa da Santa Ceia. Há, porém, uma indignidade que vem depois. Ou melhor, um tornar-se indigno daquele alimento com o qual nos nutrimos, e é igualmente temerária como a primeira. O permanecer no cantinho, garantidos, protegidos, enquanto Judas está lá fora na noite, concluindo o seu negócio com o dinheiro que de repente lhe começa a queimar as mãos, é o mesmo que se tornar cúmplices de sua traição. A covardia, as traições, as baixezas acumulam-se e comprimem de maneira impetuosa a crosta humana, até que encontram o ponto fraco através do qual explodir. Precisamente Judas. Mas quem nos pode garantir que aquele nome que se tornou tão sinistro não inclua também meu próprio nome? Sim, Cristo está em agonia até o final dos séculos, até o fim dos tempos. Cristo continua a ser traído. As 30 moedas foram se acumulando até formarem um imenso capital, pelo que o campo de sangue atinge dimensões vastíssimas, e ele está sempre à espera de alguém dentre os seus que se levante e saia para fora da noite. Senhor grande e poderoso Deus, eu lhe rendo graças ao Senhor por esta oportunidade bendita em que tu me concedes, Senhor, de falar da sua palavra, de compartilhar esse texto com meus amigos. E agora, Senhor, cubra-nos com seu manto santo e fortaleça-nos, ó Deus, para sairmos à procura daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, que estão lá no frio, que estão fora do acalento, ó Pai amado, e que possam, ó grande Deus, ó Senhor, conhecendo o Seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos jogar, ó Senhor, ó Pai amado, jogarmos-nos, ó Senhor, em Seus braços e eles nos nossos, e levarmos uma palavra de amor, uma palavra de vida, uma palavra de conforto, fazendo com que aquele que está fora do conjunto dos que vão subir na sua carruagem de fogo, Senhor, possam, neste momento, Senhor, a perceber e colocarem dentro do seu coração a palavra bendita dos evangelhos, escritos para anunciar as boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Shalom, Adonai, Maranata, ora venha, Senhor Jesus.